A primeira coisa que você precisa fazer é quando você recebe o link, você vai abrir essa página, né? Você vê que você consegue clicar aqui se precisar. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui no canto superior direito, de novo, superior direito e clicar em duplicar. Quando você faz isso, ele vai pedir aonde que você quer duplicar e aí você pode colocar aqui em particular, clica em particular e esse modelo está sendo adicionado, ó. Você já consegue ver aqui que esse modelo está sendo adicionado. Ó, está pronto, ver modelo. Quando você clicar em ver modelo, você vai abrir agora a mesma página, só que totalmente editável, né? Então eu consigo aqui alterar, consigo escrever, que antes, sem fazer aquela duplicação, você não conseguiria. Então, o que, que é a página CRM mais organizador? É basicamente uma página para que você possa usar, seja sozinho ou seja com a sua equipe, uma página para que você concentre todas as informações da sua empresa em um só lugar. Tá? A gente sofreu muito aqui no nosso escritório, porque por muito tempo as informações eram completamente bagunçadas, onde cada pessoa tinha uma parte da informação. Falando da ferramenta propriamente dita, depois vocês podem, né, trocar aqui essa capa que eu coloquei aqui. É só uma capa para mostrar que precisa ser duplicado, mas se você vir aqui no canto superior direito, alterar capa, você consegue colocar uma capa customizada, tá? Depois você pode customizar todo o teu template. Aqui a gente deixa sempre dois campos aqui para texto, né? Que a gente, eu particularmente gosto de colocar aqui coisas que eu preciso me lembrar naquela semana ou naquele mês, né? Coisas que são importantes para mim. Então eu coloco aqui para como se fossem minhas grandes metas aqui daquele trimestre ou daquele semestre. Então eu deixo aqui, geralmente o que eu coloco aqui fica aí 2, 3, até 6 meses aqui para eu olhar todos os dias. Na questão da página em si, você pode ver que existe uma divisão aqui, ó. E a gente tem do lado esquerdo aqui um menu rápido, né? E do lado direito a gente tem aqui um menu mais operacional. Basicamente, no nosso menu hoje, a gente tem um CRM, que, né, talvez vocês já conheçam, mas esse CRM por si só é um outro vídeo. E se você abrir nesse CRM e for até o final da página, você vê um tutorial completo de como usar o CRM. Ele é extremamente funcional. A gente já usa esse CRM aqui também há 4, 5 anos. E hoje o nosso CRM oficial é usado aqui no Notion exatamente como está aqui, tá? E aí você tem visões diferentes aqui de como trabalhar, questão de cronograma de produção, Kanban, lista, enfim. Não vou repetir. Dentro desse vídeo você vai entender totalmente aqui como é que esse CRM funciona. Para você voltar, você pode voltar aqui no menu, aqui em cima, clica na barrinha, ele volta ao menu anterior. Temos aqui também uma análise SWOT que você pode preencher aqui relacionado à tua empresa. Por mais que seja uma ferramenta básica, muito conhecida e que parece ser não tão importante, ela realmente, quando você entende e escreve quais são os pontos positivos da tua empresa, quais são as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças, você consegue ter uma visão mais clara do que são essas fraquezas e o que você precisa resolver e melhorar dentro da sua empresa, e o que são as forças da sua empresa, que é realmente o que você vai usar e lapidar o teu discurso de venda, o teu discurso comercial, para sempre focar e saber o que explicar para os seus clientes, tá? Oportunidades e ameaças, eu digo que seria uma coisa até mais interna, mais gerencial, mas eu acho que forças e fraquezas é algo que você, tendo isso claro, você consegue usar quase que de maneira imediata aí no teu negócio para você fazer um plano de ação em cima disso, né? Melhorar as fraquezas e lapidar o teu discurso comercial aqui, mostrando para o seu cliente quais são os seus diferenciais, quais são as suas forças, né? Quando você volta aqui para o CRM, a gente tem aqui dados de empresa e contas bancárias. Então, por exemplo, a gente teve muito tempo, um cliente fechou um negócio, e aí, Samuel, qual que é a nossa conta? Manda a nossa conta. Então, coisas básicas que realmente antes não estavam concentradas em um lugar só, não existia essa organização de informação. Então, aqui vem para você realmente colocar aqui os dados da tua empresa, né? Coloca razão social, CNPJ, pode colocar aqui também arquivos em PDF, baixa aqui o seu baixa não, né? Faz um upload aqui do seu cartão CNPJ, contrato social, CNH dos sócios, comprovante de residência. Provavelmente o teu administrativo em algum momento ele vai precisar fazer isso para fazer qualquer cadastro, então em vez de ele ficar te pedindo, ele vai ter essa informação aqui com fácil acesso.
Dados dos sócios, mesma coisa, né? Nome, CPF, cópia de identidade, comprovante de residência. Contas bancárias também eu coloco aqui sempre. A gente tem algumas contas, então fica aqui com agência, conta, razão social, se tem Pix cadastrado. Então, sempre quando alguém precisa, a nossa equipe não precisa me perguntar. Todas essas informações que são, digamos assim, sensíveis, mas compartilháveis com a equipe, estão aqui dentro, tá? IPTU também, a gente deixa aqui sempre os dados principais ali para acompanhar pagamentos e tudo mais. Então, aqui relacionado realmente à empresa e financeiro da empresa. Documentos dos funcionários, hoje a gente tem também na nossa empresa todas as cópias em PDF da CNH de todos os colaboradores, porque aí eles vão fazer uma visita em alguma obra, em algum edifício que tem que fazer um cadastro preliminar. A gente já tem esses documentos aqui, então a gente já baixa e já manda pelo WhatsApp para o pessoal da administradora do condomínio. Então eu não preciso toda vez ficar pedindo para os funcionários, me manda de novo tua CNH. E aí ele me manda e eu reencaminho. Então tudo isso facilita a operação e melhora o processo de dentro do teu escritório. Mesma coisa, informação de veículos. A gente tem aqui todos os dados. Veículo 1, qual é o ano de fabricação, Renavan, modelo. Se tiver seguro, já coloca aqui também qual é o seguro, quando vence, o que inclui, coloca as apólices, né? Faz upload aqui do PDF das apólices. Questão de login e suporte, isso também foi bem interessante a gente implementar. Várias coisas, por exemplo, tem que não teve algum problema com o telefone celular, né? Nossas linhas de celular da empresa. Qual é o login? Qual é o site que acessa? Qual é o e-mail que está cadastrado? Qual é a senha para acessar esse login? Qual é o número de telefone da Vivo que eu preciso ligar quando a conexão 5G está ruim? Quais são os telefones e contatos de suporte da provedora de internet do escritório? Ou da parte de segurança, quem faz a segurança, monitoramento de câmeras. Então, tudo isso a gente coloca dentro dessa plataforma para que, de novo, seja a pessoa responsável pelo administrativo, ou se ele não tiver na hora, seja a pessoa qualquer pessoa que trabalhe no teu escritório, ele vai ter acesso ao banco de dados e ele vai poder resolver essas coisas que são básicas, vão poder resolver de maneira mais autônoma, tá? Então, esse é um menu rápido que tem aqui. Lista de prioridades dessa semana. É uma lista que você pode ir incluindo aqui. Fazer ligação para a Cláudia. E aí você pode fazer a tua lista aqui no início da semana. E conforme vai passando os dias, você vai dando check aqui o que precisa fazer. Na outra semana você deleta e começa tudo de novo. Pode usar essas prioridades da maneira que você achar melhor, né? Eu tô falando semanal, mas pode ser diário, pode ser mensal, pode ser suas metas a longo prazo, médio e longo prazo. E as notas aqui é a mesma coisa, né? Se você precisa anotar alguma coisa rápida, você vai ter sempre aqui na tela principal do teu banco de dados. Questão das operações. Da mesma maneira que aqui você está concentrando informações administrativas da sua empresa, né? Dados da empresa, funcionários, veículos. Aqui você já começa a concentrar questão administrativo e financeiro, comercial, operacional e marketing. Qual que é a ideia? A ideia é que você leia aqui, veja o que você já tem em processo ou o que você não tem em processo e que você comece a montar dentro dessas páginas aqui os processos da tua empresa, né? Então, se você já tem CRM ou não, senão você vai usar esse nosso. Se você tem um processo de captação, canais claros, se você tem a classificação de leads, que também vai estar dentro do nosso CRM aqui, caso você queira usar. Como que se faz o follow-up a cada semana, a cada quinzenal. Qual que é o teu roteiro e a frequência de contato e assim por diante. Não vou ler tudo, depois vocês tendo acesso aqui, vocês batem o olho e começam literalmente a desenhar o processo de vocês, o processo comercial aqui dentro dessa página, tá? Mesma coisa com o processo operacional, mesma coisa com o processo de marketing, administrativo e financeiro, né? Se você tem aqui, eu tenho um software de contabilidade ou um passo a passo de como eu posso tirar nota fiscal. Então, se hoje, por exemplo, você está tirando nota fiscal e amanhã você precisar contratar alguém ou trocar um funcionário, você precisa ter esse processo de como que tira uma nota fiscal documentado para que a pessoa que chegue possa ter um passo a passo e fazer sozinha. Senão, todas as vezes que precisar fazer alguma coisa diferente, sempre vai voltar para você a responsabilidade de estar fazendo essas tarefas que são fáceis, né? Muitas vezes a gente acha que é difícil, mas depois que você faz um passo a passo,
você vê que qualquer pessoa consegue executar elas e não deveria depender de você, né? E aqui, obviamente, se você quiser, a gente pode incluir mais, né? Eu deixei aqui o básico de cada empresa, administrativo, comercial, operacional e marketing, mas se você é uma empresa de imóveis, você pode colocar aqui produção, projeto, se você é um escritório de arquitetura, você pode colocar aqui briefing, enfim, né? Você pode customizar isso aqui e aumentar o número de páginas conforme a tua necessidade. E para finalizar, além de todas essas ferramentas, a gente colocou aqui ferramentas extras inclusas. Essas ferramentas hoje elas são ferramentas pagas, mas quem adquiriu o nosso template aqui do Notion vai ter essas ferramentas aqui totalmente gratuitas, né? Então, se você clicar aqui, você vai para uma página de planejamento semanal. A ideia é que você possa escrever aqui e responder essas perguntas no computador, tá? E no final você pode vir aqui e imprimir isso. Então na segunda-feira você escreve, imprime e deixa ali na tua mesa durante a semana toda para você ir tendo um acompanhamento semanal do que você deveria estar fazendo e do que você deveria estar focando. Outra ferramenta que tem junto, a avaliação de desempenho. Essa ferramenta é muito bacana para você que às vezes tem o funcionário que está te pedindo aumento, tem um funcionário que você tá com aquele sentimento que ele não tá performando, mas você não sabe exatamente por que ele não tá performando, ou o que tá faltando para ele melhorar. Às vezes você faz as coisas muito no achismo, né? Sem saber o que exatamente está acontecendo. Então, essa avaliação ela é muito bacana porque você consegue fazer, usar os critérios de avaliação básicos que a gente tem aqui, que funciona basicamente para qualquer empresa, e você consegue ir fazendo essa avaliação para todos os colaboradores que você tem. E essa avaliação vai criando um gráfico aqui mostrando, né, quais são os pontos fortes e os pontos fracos desse colaborador. E aí, pelo menos, você tem um norte do que você precisa conversar com ele. Agora eu entendi que o problema desse colaborador está sendo planejamento e programação, por exemplo. Né? Então ele não está conseguindo estabelecer as prioridades dele durante o dia dele, e aí eu vou tentar ajudar ele a resolver esse problema aqui primeiro, que é o mais crítico. Depois nós vamos resolver esse problema aqui de precisão no trabalho também, que está mais crítico. E aí depois a gente vai lapidando as outras partes aqui. Então é muito interessante, vale a pena testar a ferramenta. E temos aqui comentários qualitativos, né? Então, 3 coisas positivas que esse colaborador fez nesse projeto específico, né? Que aqui em cima você coloca qual que é o projeto que ele está sendo avaliado, ou qual que é o trimestre, né? Se você não trabalhar por projetos, por exemplo, você pode fazer mensal, trimestral, semestral. E esses comentários qualitativos aqui são legais porque aí, por exemplo, se ele tem um problema com planejamento e programação da rotina dele, você vai colocar aqui os pontos a melhorar relacionados a isso aqui que ele tá ruim, né? E aí, quando você fizer a impressão, deixa eu tirar esse documento aqui. Quando você fizer essa impressão, você vai ter aqui na impressão as coisas positivas que ele fez e as coisas que ele pode melhorar. E aí você faz uma reunião 1 a 1 com ele para realmente fazer esse alinhamento de expectativas entre empresa e colaborador. Então, realmente é válido. Eu uso aqui na empresa, a gente paga bônus de participação de resultados e os bônus eles são feitos a partir do desempenho levantado por essa planilha. E a gente tem também aqui uma ferramenta gratuita que é a calculadora de planejados básica, né? Para quem trabalha nesse ramo de imobiliária, escritório de arquitetura, marcenaria, fornecedor, ou que for, algum fornecedor, né, desse segmento de casa e construção. Você colocando aqui a metragem quadrada do apartamento, o valor do imóvel, a região que é localizado esse imóvel, o teu e-mail, ele vai gerar aqui um orçamento básico para você entender qual é o tamanho do investimento de imobiliário que você faria para aquele imóvel, tá? Então, também bem bacana. É isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui o nosso e-mail no template, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail e a gente vai respondendo conforme conseguir, ok? De novo, vale a pena usar aqui o CRM, tá? É bem bacana e espero que gostem.